Olá, boa tarde, sétimo ano. Tudo bem com vocês, meus queridos? Bem, nossa aula de hoje, mais uma semana, né, que se inicia, graças a Deus. Essa semana é de correção, é de revisão para as avaliações. Mas antes de começar na revisão dos nossos conteúdos, eu quero só relembrar aqui da atividade da página 45, que foi da aula passada, que ninguém ainda me enviou essa atividade, né? Durante a semana. Então, vamos lá agilizando aí com as atividades. Essa foi a última, né, para fechar o segundo bimestre. Então, ela é falando sobre o trabalho escravo, certo? Foram 3 questões da página 45. A primeira questão diz: o que é possível fazer para melhorar as condições de pessoas que passam por situações como essa? Situação essa que nós estamos falando sobre o trabalho escravo, né? A resposta pessoal. Então, o que seria possível, né, na opinião de vocês, ser feito para melhorar as condições das pessoas que vivem nessa situação? Uma vida digna, né, seria empregos de porta de trabalho, onde as pessoas viessem a ter o seu direito de fazer o seu trabalho de forma normal, natural, sem precisar realmente dessa parte que não tá legal, né? Que é o escravo, o trabalho escravo, onde as pessoas pudessem ter o direito de fazerem seus trabalhos, ganhar a sua remuneração, enfim. A segunda, você saberia identificar se um trabalho é considerado escravo? Como você chegou a essa conclusão? Bem, no texto a gente viu, né? O que seria considerado, ou seja, no texto a gente viu o que é um trabalho escravo, como que ele é feito. Então o texto lá fala de trabalhos onde acontece, né, fora do controle, onde as pessoas vivem dominadas por outras, são controladas por outras, ou por grupo, né, como a gente observou lá na aula. Também a gente observou que, se tratando do trabalho escravo, são todos e aqueles desenvolvidos de forma ilegal, ou seja, de formas abusivas, onde trabalham tanto e recebem quase nada, né? Não recebe remuneração, ou quando recebe é inferior ao valor devido, enfim. A terceira, atualmente mais de 100 anos depois da assinatura da Lei Áurea, quais são as consequências da escravidão? Já se passaram, né, todos esses anos, mais de 100 anos. Então a gente observa que depois que foi sancionada essa lei, que ela começou a vigorar, né, que ela começou a valer, nós ainda vivemos esse momento, realmente, de trabalho escravo disfarçado. Porém, ele ainda acontece, né? Então, as consequências da escravidão não são tão evidentes como antigamente, claro, mas nós sabemos que ela ainda existe. Na maior parte do nosso país ela ainda existe, né? Onde pessoas desenvolvem esse trabalho realmente na forma escrava. Por mais que nós não imaginamos que seja, né? Então acaba fugindo do controle. E um desses que a gente observou, que mais ainda onde, né, uma boa parte onde isso acontece, nós vimos lá na aula, que ainda são em alguns estados, né, do nosso Maranhão, como Minas Gerais, Mato Grosso, enfim, onde as pessoas ainda vivem naquela ilusão de que, trabalhando para fazendeiros, eles têm o melhor trabalho, né, no caso. Eles só exploram na questão da produção de carvão, da plantação de café, na plantação de pastos,
em siderúrgicas, né, empresas siderúrgicas, plantios de sementes, como já falei. Essas atividades agropecuárias são muito exploradas em forma de escravo, forma de escravidão ainda. A mão de obra que ainda são utilizadas por esses contratadores, né, de empreitas ou de empreitadas, melhor dizendo, elas ainda continuam sendo de forma realmente escrava, ok? E os maiores responsáveis por essa realização desse trabalho hoje em dia continuam realmente sendo os fazendeiros. Ok, meu povo? Então, nós vamos lá para a nossa aula de hoje. A nossa primeira revisão dos assuntos da prova se encontra na página 34. Na página 34, o assunto, né, voltado para o nosso tema dessa aula de hoje é falando sobre a questão dos cuidados com os jogos eletrônicos. Então, a gente teve essa aula, vimos, né, a importância que nós devemos ter a esse tipo de jogos, por inúmeras consequências que eles podem trazer a nós seres humanos. Então, a gente observou que existem jogos que não são saudáveis, né? Que realmente eles instruem, ensinam crianças a fazerem realmente o que não é certo, ensinam jovens, adolescentes, né? A ter um comportamento estranho, dependendo da forma de como ele pratica esses jogos, se é com muita frequência, né, continuamente. Jovens às vezes chegam a se isolar da sociedade, deixam de ter uma vida social em prol desse vício que, na verdade, quando foge do controle, se torna um vício, né, os jogos eletrônicos. Então, a gente viu realmente nessa aula a diferença entre o uso abusivo e o recreacional, né? Na internet nós temos os dois tipos. Então, esse tipo abusivo, ele acaba sendo prejudicial para os adolescentes. O recreacional, nós sabemos que é uma distração onde os adolescentes tiram, né, o seu tempo de lazer, porque isso também funciona como um lazer para muitos, que se divertem, se distraem, descansam, né, da forma que eles acham melhor. Mas deva ter realmente muito cuidado. Então, a diferença entre o uso abusivo e o recreacional dos jogos eletrônicos ainda é um pântano, mesmo para especialistas. Essa geração digital foi educada sobre a perspectiva de estar conectada e tem característica muito diferente das anteriores. Fala em relação a comportamento. Nós observamos que a maioria procura fazer essas amizades, né, virtuais e não as reais. Elas preferem conversa online, né, a terem bicho de estimação na vida virtual. E isso, quando chega a ser demais, passa a criar um certo problema. Então, os jogos eletrônicos, eles são causadores de muitos problemas, os quais a gente viu. A obesidade, o déficit de atenção, a timidez, a agressividade excessivas, tudo isso pode acontecer. Até aqui tudo bem. A gente já viu, né, os problemas que podem surgir. O problema surge quando um jovem começa a migrar da vida real para a virtual e passa a negligenciar atividades comuns. Ou seja, no caso, quando ele já passa a se isolar, né, dos demais que estão ao seu redor. Então, já passa a ser um problema que deva ser corrigido e rápido, para que essa pessoa volte realmente a ter a sua vida normal, natural, de interação com a sociedade, enfim. E aí o próximo assunto é na página 37. A mulher no mercado de trabalho. Então, nessa aula a gente observou que a nossa cultura ela ainda é predominante, né, machista. O trabalho da mulher, apesar das nossas conquistas, ele ainda é desvalorizado, ainda não temos as mesmas oportunidades.
e quando temos de desenvolver os mesmos trabalhos que os homens, ainda está acontecendo, né, de ser valorizada essa força feminina em relação a salários inferiores, enfim. Então, a mulher inferiorizada, isenta de qualquer participação política, é sujeita à tutela do pai ou do irmão. E depois isso acontecia também do marido. Isso foi até os meados do século XX, né? Então, ela não tinha direito a nada, nem mesmo à educação dos filhos. A parte da educação dos filhos é uma coisa voltada realmente para o lado da mãe, mas que nós observamos que não pode ser nem totalmente só da mãe e nem totalmente só do pai, já que os dois fazem parte, são os dois que têm que fazer esse trabalho junto, né? Mas antigamente isso era destinado somente ao marido. Ele era quem dizia ou ditava, né, em relação à educação dos filhos. Com o passar do tempo, a mulher incomodada diante desse sistema opressor conscientizou-se da necessidade de partir para a luta por seu espaço e por seus direitos. E aí começou, né, a mulher a lutar em busca dos seus direitos, de conquistar novo espaço, né, no mercado de trabalho. E aí a gente teve aquele acontecimento, e já falamos muito sobre isso, onde uma parte, né, boa parte das mulheres que desenvolviam uma jornada de trabalho entre 16 horas e com baixos salários, elas resolveram realmente fazer uma reivindicação dos seus direitos. E a gente observa na aula que os patrões indignados, né, com as suas revoltas ou com o seu levantar, com a sua manifestação, eles tocam fogo nessa fábrica, onde incendeiam com 129 mulheres, que ali acabam mortas, né, queimadas. E isso veio forçado a aparecer o dia 8 de março, o Dia Internacional da Mulher, através desse triste acontecimento. Mas que as lutas elas não pararam, né? Nós temos avançado e vimos hoje, pleno século XXI, que muita coisa melhorou. Muitas. Mas sabemos que ainda não é o necessário, ainda não é tudo e que ainda precisamos de algo a mais. Lutar pelos direitos iguais é a principal causa, né, ainda hoje. Apesar das conquistas, ainda faltam algo a ser feito. Na página 38, que é mais uma das páginas da atividade você, da prova, diz assim, são vários desafios e as formas de discriminação sofrida pela mulher ao longo dos tempos. Nas últimas décadas, o avanço é visível, mas ainda há muito a ser feito na busca pela igualdade, que já acabei de falar. Hoje, muitas mulheres acumulam uma dupla jornada de trabalho. Trabalham fora de casa para garantir mais uma renda para a família, ou algumas vezes a principal renda, além de cuidarem da casa, dos filhos e de serem responsáveis pela manutenção da organização doméstica. Algumas mulheres, inclusive, decidem não ter filhos, ou adiar a maternidade para depois da conclusão de estudos e de estabilidade financeira. Na família, os que trabalham fora ou apenas em casa, precisa organizar uma rotina diária para que as necessidades sejam satisfeitas, com a ajuda e a participação de todos os membros. Tanto as necessidades físicas, como alimentação, contas, limpeza e segurança. Como as necessidades afetivas, aquelas que apenas estudam também podem fazer sua parte auxiliando no que for possível ou estipulado pelos pais. Fala sobre a questão da mulher no mercado de trabalho, né? Da dupla jornada de trabalho que ela tem, que uma delas, a primeira começa na própria casa, claro, no seu lar, né? Ao cuidar da família, da educação dos filhos, enfim, de tudo. Ela ainda tem que ter esse jogo de cintura para mostrar que foi uma condição imposta a ela, né?
que se ela desse conta realmente de trabalhar em casa e fora, ela podia exercer o seu trabalho. Então foi uma coisa colocada forçada, onde a gente observa que a responsabilidade do homem era somente em trabalhar fora de casa, nada. Já para a mulher poder conseguir trabalhar fora, ela tinha que dar conta, né, das 2 jornadas de trabalho dela, que não era nada fácil. Mas a gente observa que pela força de vontade ela tem, ela trabalha, ela consegue, ela organiza, né, o seu ciclo de vida em volta desse trabalho. Além de cuidar da casa, ainda trabalhar fora, né? Muitas delas é quem vai em busca da única renda da casa, apesar de ter um companheiro e tudo. Isso muito acontece. E a gente observou que ela mostra com isso que realmente ela tem força, né, garra para desenvolver esse trabalho, ao qual foi imposto para ela. E que ela venha, né, a melhorar a cada dia no seu trabalho, nós venhamos a melhorar a cada dia em todos os sentidos em relação ao trabalho, ao qual isso nós precisamos para a nossa manutenção diária. Certo? Sabendo que muitas coisas ainda necessitam de serem melhoradas. Na página 41 é falando sobre a exploração do trabalho. Então, mesmo com a maior abertura do mercado de trabalho às mulheres nos últimos anos, a população trabalhadora feminina tem que conviver em muitos casos com alguns desafios. Há casos em que mesmo que a maior escolaridade que os homens ou desempenhando a mesma função que estes, as mulheres recebem uma remuneração inferior. Isso já falei, que nós ainda continuamos, né, com uma jornada de trabalho, onde muitos casos, ainda acontece muitos casos, em que a mulher pode até ter a mesma formação, na mesma área que o marido, né, que o seu companheiro, e ainda desempenhando esse mesmo trabalho, sendo formados na mesma coisa, enfim, essa mesma função ela se torna diferente na hora de sua remuneração. A mulher ainda recebe inferior ao homem. Outro sério problema social é a exploração do trabalho infanto-juvenil. A luta contra tal prática está relacionada à questão de direitos humanos e trata-se de um combate muito difícil, em virtude das condições econômicas e culturais de diversas regiões do Brasil. O impacto do trabalho sobre o desenvolvimento e a aprendizagem dos jovens vai desde a ausência da escola provocada pela jornada intensa de trabalho até a redução da capacidade de concentração. Além disso, as condições insalubrantes, ou seja, insalubres, às quais são submetidos os adolescentes e as crianças obrigados a trabalhar, põe a vida e a saúde desses jovens em risco. Ainda acontece esse trabalho infanto-juvenil, gente, de uma forma muito acelerada. O Brasil é o 5º país com maior índice de trabalho de criança, né, infanto-juvenil. Assistindo uma reportagem a semana passada, foi até no Mirante, eles mostrando a real situação hoje do trabalho infanto-juvenil. E ainda teve um avanço maior ainda nessa pandemia devido à necessidade econômica de cada família. Então, crianças, jovens, né, adolescentes, aliás, nos sinais de trânsito vendendo balas, vendendo água, vendendo laranjas, alguma coisa do tipo para complementar a renda da família. E a informação sobre a matéria dizia que o nosso país hoje ele ainda está o 5º maior em relação a essa exploração do trabalho infanto-juvenil. Meninas, principalmente meninas, que desde cedo, aos seus 10 anos, elas já são colocadas para trabalhar em casa de família, ou mesmo, aliás, de babá, em casa de família.
E a gente observa que entre esse trabalho, que era de simples uma criança olhando outra, que isso jamais pode acontecer, acontece também a outra parte, que é a da exploração sexual, onde muitas meninas são escravizadas nessa área. Isso é triste, né, para o século que nós estamos, com tantos avanços que nós temos. E a gente observa no próprio texto que isso prejudica a vida deles, né, principalmente a vida estudantil. Por desenvolver esse trabalho, eles não têm. Muitos deles não têm como conciliar trabalho e escola. E quando conciliam, não tem rendimento. Às vezes por estar cansado, né? Não desenvolve nenhum interesse pelos estudos, não tem força de vontade pelo mesmo, devido ter um dia cansado, uma manhã, uma tarde, ninguém sabe, né? Cada um nos seus horários. Mas o certo é que o reflexo dele na educação, na sua vida estudantil, é negativo nesse sentido, deles não darem conta. Na página 42 é a continuação, o que é trabalho infantil. Então é todo aquele realizado, né, por pessoas de menor idade, como a gente já sabe, que não é permitido. Ele se torna um trabalho infantil. A idade mínima para trabalhar, a gente observou lá na aula, né? Cada país tem a sua regra. Aqui no Brasil, as condições é entre 14 a 16 anos, se trabalha ainda como aprendiz, e aos 16 aos 18, as atividades laborais são permitidas, né? Desde que não aconteça às 22 horas. Então, dos 0 aos 14, esses adolescentes não trabalham. O certo seria não trabalhar. E dos 14 ao 16, é naquele trabalho chamado o trabalho como aprendiz, que é onde o adolescente vai ganhar uma experiência em relação ao trabalho, né? Ao tipo de trabalho qual ele desenvolve. Sendo que dos 16 aos 18, as atividades laborais são permitidas, mas desde que ele não ultrapassem as 22 horas, certo? Então, de acordo com a Organização das Nações Unidas, atualmente há mais de 7 milhões de pessoas no planeta Terra. Segundo o último relatório da Organização Internacional do Trabalho, que mediu o progresso na luta contra o trabalho infantil em 2013, havia 168 milhões de crianças e adolescentes trabalhadores no mundo, sendo que 5 milhões estão presos ao trabalho forçados, inclusive em condições de exploração sexual e de servidão por dívidas. Essas duas causas, elas são terríveis, né? A exploração sexual e a servidão por dívidas. Isso muito acontece. Em áreas urbanas é possível encontrar crianças e adolescentes em faróis, balcões de atendimento, fábricas e depósitos, misturados à paisagem urbana, mais comum. Porém, é trabalho infantil doméstico, pelo qual, majoritariamente, as meninas têm a obrigação de ficar em casa cuidando da limpeza, da alimentação ou dos irmãos mais novos. Também comum é ver o aliciamento de crianças e adolescentes pelo tráfico ou para exploração sexual. Então ainda acontece, realmente, nos últimos anos que nós vivemos, pior ainda, né? Onde a gente vê adolescentes entrando nesse mundo do crime cada vez mais cedo. E ainda trabalham realmente, se não usam, mas trabalham para poder ter uma renda extra, outros mesmo por encontrar, né, uma vida fácil, um ganho fácil. Muitos deles correm risco, né, de vida, deixam esse mundo mais cedo, realmente pelo perigo que eles correm, né, de estarem na rua, enfim. Então, a nossa revisão, ela fica por aqui. Bons estudos para vocês. A nossa prova vai estar muito boa, fácil. Nossos conteúdos foram ótimos. E até a nossa prova.